Bom dia, irmãos. Estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor em nome do Senhor Jesus. Que as nossas vidas seja grande, poderosa na sua palavra, meu Pai. Glórias e glórias ao Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra de hoje seja de consolo, seja de cura, de libertação, de livramento, sabedoria e entendimento. Na tua palavra, meu Pai, que seja a tua palavra, grandiosa e poderosa como é, na vida de todos meus irmãos, que entre nos seus corações como semente, meu Pai, e na sua mente em sabedoria e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, que eles descubram que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o dono do universo, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é o único Deus de todos nós, o nosso único Deus e Salvador. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está em Amós, capítulo 5, o versículo 4. No versículo 4, começamos a ler, em nome do Senhor Jesus. Que a sabedoria esteja conosco, a sua sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amós 4, no versículo, Amós capítulo 5, versículo 4. Vamos lá. O nome da exortação ao arrependimento. Aqui fala quem é o Senhor e o que Ele quer de nós. E o verdadeiro Deus fala tudo o que Ele quer para nós, aqui nessa palavra. Então vamos começar a ler. Exortação ao arrependimento. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Buscai e vivei. Buscar, Ele tem vida, e vida com abundância, em nome de Jesus, meus irmãos. O versículo 5. Mas não busqueis a Betel, lá, nem venhas a Gilgal, nem passes a Berseba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Tá vendo o que ele diz aqui? Que assim como ele constrói, ele também muda e transforma o caminho, em nome de Jesus. Vamos lá. O versículo 6. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Tá vendo? Ele está falando aqui que aonde ele põe o fogo consumidor dele, ninguém apaga. Então lembre-se que a doença, tudo que veio importuno, basta pedir para que ele entre e transforme e mude a história, que ele fará. O seu fogo consumidor queima tudo, todo o mal, em nome de Jesus, meus irmãos. O versículo 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo, e Orion se torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas e o mar e as derrama sobre a terra. Ó Senhor, é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Aqui está falando dos outros deuses. Odeiam na porta aos que os repreende, abominam ao que fala sinceramente. É verdade. Os deuses, o outro lado não aceita a sinceridade, a verdade, porque ele vive na mentira, né? Aqui ele está falando dos outros deuses. Eles derrubam, destroem e fica por isso mesmo, né? Se nós não se unir a Deus, nós somos destruídos. Com Deus, tudo é reconstruído, inclusive nossas vidas.
Versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre e nele exige um tributo de trigo, edificaste casas de pedras lavradas, mas nelas habitareis vinhas indesejáveis, plantastes, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo. Quem mexe com o justo, olha o que acontece. Tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Tá vendo? O pobre e o necessitado, eles não querem, eles odeiam. Esse é um malfeitor, né? Isso ele está falando dos outros santos, dos outros deuses, que realmente é isso. Portanto, quem ama outro Deus vive na mentira, vive na destruição, vive na maldade, quer matar o pobre, quer destruir o necessitado. Só que ele esquece que tem um Deus, que é a verdadeira justiça. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Versículo 14. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizes. Odiai o mal, para nós odiar o mal e amar o bem. Amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José, os descendentes, né? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus do exército, o Senhor em todas as ruas haverá pranto e todas as estradas dirão ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, para o pranto. Os que souberem pratear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que queres vós este dia, o Senhor? Será de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão, se encontrasse com ele, o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encontrasse a parede, fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, a escuridão sem que haja resplendor. Aqui ele está falando que ele faz a diferença, porque, ai daquele que deseja o dia do Senhor, para que queres vós esse dia do Senhor, será de trevas e não de luz. Quem enfrenta ele, né? Faz a maldade, porque aqui ele diz, odiai o mal, ama o bem. Então, fazei o bem e não o mal, para que não tenha passado por tudo isso aqui que ele falou depois, nos últimos, do 16 ao 20, Não será, pois, o dia do Senhor, trevas e não luz, a escuridão sem que haja resplendor. Isso tudo é o que ele faz com os seres humanos que querem o mal do seu próximo. Por isso que ele deixou os 10 mandamentos. E os 2 primeiros são os principais. Amai Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amai o seu próximo como amai a ti mesmo. Então, esses são os 2 mandamentos principais. Claro que depois aí não devemos roubar, claro. Ele é grande, né? Então, ele está lá em Mateus. Se não me engano, Mateus, em Mateus ele está. Os 10 mandamentos. No nome de Jesus. Eu não sei se é no versículo 6, não. No versículo 6 é Pai Nosso. Em nome do Senhor Jesus. Então aqui ele está falando. Buscai o bem, fazei o bem. Não entrai em lugares que não será bem-vindo. Bem no 1 aqui, ouve essa palavra que levanto como uma
lamentação sobre vós, a casa de Israel, ele avisando, a virgem de Israel caiu, e não mais tomará levantar-se. Desesperada está a sua terra, não há quem o levante, porque assim diz o Senhor, Jeová, a cidade da qual caem 1000, conservará 100, aquela a qual saem 100, conservará 10, para a casa de Israel. Ele sempre guarda alguém. Mesmo a cidade que está prestes para ser destruída perante ele, ele guarda os dele. Ele guarda aqueles que são dele, que aqui no final ele fala, o qual saem 100, conservará 10 para a casa de Israel, conservará 10 para ele. Em nome de Jesus, meus irmãos, então vamos orar. Espero que essa palavra fale com vocês, no coração de vocês. Vocês sabem que sem arrependimento, tem que se arrepender de todo o mal que causou, que fez a si, a Deus, a sua família, a sua parentela. Tem que pedir perdão e se arrepender do que fez, para que o Senhor possa entrar na tua vida e fazer a diferença. De cura, de libertação, de livramento, de financiamento, que Ele ajuda na tua finança, no teu viver de todos os dias. Ele entra e faz morada na tua casa e na tua vida, dentro de ti. Em nome de Jesus, o Espírito dele, o Espírito Santo seja com vós, seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Muito obrigado por essa palavra que o Senhor fala do arrependimento. Temos que ter o arrependimento para estar na tua presença definitivamente, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a lembrar de todo o mal que causamos aos outros e a nós mesmos, meu Pai. Em nome de Jesus, para que possamos nos arrepender e te pedir perdão e nos livrar do mal todo, meu Pai. Glórias e glórias a Ti, meu Pai, que o nosso coração e nossa mente fique limpa, meu Pai, e a nossa alma seja refrigerada pelas Tuas mãos maravilhosas. Que o Senhor seja conosco no coração, na alma e na mente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que os irmãos que estiverem doentes, que sejam curados. Os que estiverem desempregados, que tenham emprego naquilo que mais sabe fazer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Grande e poderoso és Tu. Aqueles que estão no hospital, no meio dessa parentela toda, meu Pai, que sejam curados, seja qualquer doença, câncer ou o que for, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor tem poder para transformar cada órgão dentro da pessoa, meu Pai. Porque o Senhor fez todos os órgãos e eu sei que o Senhor pode transformar, mudar, curá-los. Cada órgão, o Senhor pode pôr um novo no lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, que assim seja, Pai. Glórias e glórias a Ti, meu Pai. Aqueles irmãos que estão presos em alguma coisa, seja no vício, seja nas brigas, seja no que for, meu Pai. Em nome de Jesus, entra, meu Pai amado, com a Tua libertação. Aqueles que têm medo de alguma coisa, meu Pai, que são amedrontados, atormentados, entra, meu Pai, com o Teu livramento. Glórias e glórias a Ti, meu grande Pai, meu poderoso, poderoso, santo, santo és Tu. Maravilhoso és Tu, Consolador, misericordioso és Tu, meu Pai. Entra na vida de cada irmão desses com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua verdade, meu Pai. Com tudo que há de grande e melhor em Ti, meu Pai. Que grandioso e maravilhoso e misericordioso, zeloso és Tu, meu Pai. E o nome de Jesus entra na vida de todos meus irmãos, que todos nós necessitamos de Ti. E supra as nossas necessidades, que o Senhor sabe onde estão, meu Pai. Entra com a Tua previsão na vida dos necessitados, meu Pai, que necessitam de alguma coisa. Entra com as Tuas previsões, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, o Senhor é dono do ouro e da prata. Tudo é seu, meu Pai, tudo. Então o Senhor pode entrar com a Sua misericórdia, com os Teus milagres, seja onde for na vida dos meus irmãos, meu Pai, de todos eles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.